Vamos entender um pouco melhor o Morro dos Cavalos, a composição da terra, são rochas, é só realmente uma massa ali, sem pedras. O Murilo da Silva, que é engenheiro geotécnico e professor, né, aqui da nossa região, vem com a gente gentilmente ao vivo para entender um pouco mais a geologia, né, dessa área que a gente vive e que a gente circula, né? Milhares de pessoas circulam, não só quem vive, mas quem passa por aqui, os caminhoneiros, por exemplo, que cruzam a BR-101 em morros como o Morro dos Cavalos. Obrigado pela presença, viu, Murilo? O Morro dos Cavalos, essencialmente, é formado por rochas e terra. Qual que é a estrutura do morro? Bom, boa tarde aos telespectadores da NDTV. Bom, o Morro dos Cavalos está situado dentro do que nós chamamos de suíte vulcânica Cambirela. Para traduzir de uma forma bem simples, assim, que é de um período pós-colisional, é uma região com rochas muito fraturadas. E essas fraturas que existem nas rochas, elas permitem a infiltração de água e, por consequência, a saturação do solo que fica mais abaixo. Isso não é uma exclusividade da região do Morro dos Cavalos, não. Nós temos isso também muito semelhante na região do Morro Agudo e também na região do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. A diferença é que no Morro dos Cavalos, diferente do Morro do Boi e no Morro Agudo, nós não optamos pela construção de túneis. Na verdade, nós não conseguimos implementar essa opção. Nós optamos pelo alargamento da pista, né? E o alargamento da pista, neste caso, ele é bem danoso. Tá, com o túnel a gente poderia então facilmente resolver, porque também evitaríamos erosões? O túnel, ele, do ponto de vista ambiental, inclusive, ele é bem melhor, porque o túnel ele reduz bastante a supressão vegetal. Qual é o grande problema do alargamento de pistas em regiões muito íngremes, como é o caso do Morro dos Cavalos? Nesse tipo de região, o alargamento de pista, ele descalça muito a encosta. Quando você tem encosta menos íngreme, você consegue fazer o alargamento sem descalçar tanto a encosta. E no caso do Morro dos Cavalos, nós temos encostas muito íngremes, e aí sim, neste caso, a construção de um túnel seria o ideal. Então lá atrás, a sociedade fez uma escolha ruim ao duplicar a rodovia, ao invés de abrir um túnel no morro. Eu não sei se a escolha foi da sociedade. Essencialmente da política, sim, da sociedade catarinense, com posicionamentos contrários do Ministério Público Federal e também da própria FUNAI, que disseram que não seria a melhor ideia, isso ficou de ser discutido. O DENIT chegou a elaborar um projeto, apresentou o projeto de perfuração com túnel para o Morro dos Cavalos, mas infelizmente, pela política, acabou sendo derrubada essa ideia. Polito, assim, nós não podemos dizer que a construção de um túnel solucionaria todos os problemas, ela seria a mais ideal. Mas, efetivamente, o que nós podemos dizer é que tanto o túnel do Morro Agudo quanto o túnel do Morro do Boi, eles, nos dois locais, nós temos muito menos problemas do que no caso do Morro dos Cavalos. E essa região ali é uma região que ela é muito marcada, tanto nos três casos que eu estou citando para ti, e estou elencando aqui, eles são muito caracterizados por rochas muito fraturadas. Então, assim, qualquer descalço que você faz na encosta, você descalça bastante essa encosta. Já no caso dos afundamentos de pista, que vocês, inclusive, estão mostrando em tela agora, já é um outro problema associado, geralmente, à erosão. Mas, efetivamente, assim, o que a gente pode dizer é que a decisão de não ter construído um túnel no Morro dos Cavalos, do ponto de vista técnico, geotécnico, ela foi a pior. Ô Murilo, agora em relação à questão geológica, né? Já que você falou dessas fissuras, isso facilita a entrada de água no solo? Tipo, dias muito chuvosos, índices pluviométricos absurdos, como nós estamos enfrentando mais uma vez, prejudicam completamente o que está lá embaixo? Sim, principalmente porque as partes superiores, nesse caso, nesse complexo, a parte superior das encostas, ela é muito composta por rocha e pouco solo. Então, a água penetra nessa parte superior e quando ela chega na parte mais inferior, que é onde a BR está cruzando, você já tem mais solo. Então, a água ela entra com facilidade, mas ela não tem tanta facilidade para sair. Ela encontra o solo como barreira na saída. E aí, gera poropressão, gera saturação do maciço. E aí, reduz significativamente a resistência e acontece o que a gente vê significativamente. Além do fato de que o alargamento da pista, ele descalça a encosta. Então, são vários prejuízos, assim, não existe um único fator, mas são
é uma combinação de fatores que são prejudiciais. A gente também poderia pensar que nós poderíamos trabalhar com estabilização dessas encostas. Assim, só que é difícil você citar a estabilização dessas encostas, porque nós estamos falando de uma série enorme de obras e a logística para a execução dessas obras seria muito difícil também, porque você não consegue executar uma obra dessa somente durante o período noturno, por exemplo. Então, a logística de execução, o custo de execução para a estabilização total dessas encostas é muito alto. Com certeza, e além do prejuízo ambiental que você teria, porque você tem que suprimir vegetação para fazer algumas dessas estabilizações. Né? Então, de fato, assim, como no caso do Morro Agudo e no caso do Morro do Boi, que foram 2 acertos, a gente pode dizer, não é que sejam perfeitos, mas foram 2 acertos as construções dos túneis. No Morro dos Cavalos, infelizmente, nós erramos. Conversei ao vivo com o Murilo da Silva Espíndola, que é engenheiro geotécnico, professor de geologia, trouxe um pouco mais de conhecimento para esse debate valioso. Depois de pouco mais de uma década, quase uma década e meia, voltamos a ter diante desse problemão que a sociedade está enfrentando neste momento. Murilo, obrigado, viu, por estar com a gente e por trazer reflexões tão importantes. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Nada como ouvir alguém da área, né? Foi uma escolha ruim do passado. Ponto. De repente, daqui para frente, viramos as páginas para escrevermos algumas melhores e quem sabe, né, a política possa se movimentar nesse sentido de construção efetiva de um túnel no Morro dos Cavalos, que possa, de uma vez por todas, minimizar esses efeitos danosos de erosões, né, das pedras que vira e mexe descem lá de cima, e agora entendendo um pouco mais a composição do solo com base na análise feita pelo Murilo Espíndola, que é geólogo, fica mais claro para as pessoas que acompanham o Balanço Geral que, de repente, precisamos seguir por outros caminhos, que inclusive serão mais seguros. Mas aí vai ter que se fazer política e o debate vai ficar acalorado.